Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. Obrigado por estarem ligados aqui conosco em mais uma entrevista. No programa de hoje, nossa conversa será sobre a autoestima e o mundo dos negócios. A importância do auto e do hétero conhecimento sobre a autoestima e como isso reflete no trabalho. Para ficarmos por dentro, vamos ao quadro Entrando no Assunto. Como é bom nos sentirmos confiantes. A autoestima e a felicidade caminham juntas. Um profissional feliz e confiante é um profissional com alta performance, mais capacitado, mais preparado e que saberá aproveitar as oportunidades que possam surgir em seu caminho, além de entregar, obviamente, resultados diferenciados para a empresa. No entanto, autoestima não é somente sobre se sentir bem. É preciso se conhecer, compreender-se e estar em sintonia. É o famoso autoconhecimento. Sun Tzu, do best-seller A Arte da Guerra, já dizia: se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, perderá todas as batalhas. Ao longo dos anos, as empresas perceberam que é preciso investir na qualidade de vida e bem-estar dos seus funcionários, para que dessa forma eles se sintam mais motivados a contribuir com os resultados cada vez mais desafiadores da organização. O fator humano, em tempos de disrupturas tecnológicas, continuará tendo importância e é a tônica das profissões que vão surgir. A felicidade, a autoestima e a realização profissional precisam caminhar juntas em qualquer área da vida e também nas empresas e nas companhias, para que ambos, empresas e funcionários, possam estar satisfeitos. É com esse foco que nós iniciamos o programa Business RS de hoje. Para falarmos sobre a importância da autoestima, do autoconhecimento e como construir esse sentimento, o programa Business RS de hoje recebe Emanuel e Mários Queiroz, conhecidos como Irmãos Queiroz, empresários, coaches, uma das poucas duplas de palestrantes no Brasil, especialistas em autoestima e autores do livro Realize-se. Sejam bem-vindos, rapazes. Obrigado. É um prazer tê-los conosco aqui no programa Business RS. E gostaria de saber de vocês como é que iniciou essa jornada de palestras em dupla. Bom, muitas pessoas acreditam que a gente fez uma grande, vamos dizer, um grande planejamento. E, incrivelmente, o planejamento das palestras em duplas ele veio depois do start. E o start foi feito antes de nós sabermos o que iam palestrar. O que acontece? Olha só, Ronald, e você que está nos vendo. Eu tinha uma força muito grande, algo me dizia que eu deveria palestrar, falar com o público, mandar mensagens, mas eu sempre pensei que deveria ser com a participação do meu irmão. A partir dessa vontade, a partir desse sentimento, eu comecei a me preparar, eu comecei a estudar, fiz formação de coaching, meu irmão fez a formação de coaching e começamos a palestrar à luz do coaching. Eu imagino que deva ter que ensaiar muito para ter uma sintonia perfeita aí entre os irmãos. Ou um fala mais, outro fala menos, como é que funciona? Ronald, quando existe, as personalidades nossas são bem diferentes e eu acho que é uma questão bem complementar. Durante o nosso trabalho no palco, diante da plateia,
ele é muito mais guiado pelo conteúdo e pela nossa intuição durante o nosso trabalho do que uma espécie de um preparo para que as coisas deem certinho. Já ocorreu em determinadas situações de a gente inverter o nosso papel durante a palestra, isso aconteceu de forma natural. Isso não gera confusão. Nenhuma confusão. Eu acho que essa sinergia dessas pessoas complementares que somos, né? Porque tem gente que pensa que porque a gente trabalha junto, nós estamos sempre, sempre assim, paz e amor. Não, nós temos divergências também, temos posições diferentes durante essa trajetória. Mas o bacana desse trabalho em dupla, que tem o seu ineditismo, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, o que acontece? Essa nossa capacidade de troca faz com que o nosso trabalho seja natural. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, inclusive na internet, né, antes de bater esse papo com vocês. E pelo que eu vi, existem 2 ou 3 duplas somente de palestrantes no Brasil. Eu imagino, eu também sou palestrante, se é difícil palestrar sozinho, eu imagino tendo que fazer esse jogo de cena aí. Como é que funciona, Manuel? É interessante porque nós primeiro, nós demos uma estudada, e isso é uma coisa que é muito boa hoje em dia, que qualquer pessoa que esteja sedenta de conhecimento, hoje em dia ela pode ter o conhecimento na sua casa, através de livro, através de uma palestra, através do YouTube, e nós fomos estudar a estrutura das palestras do livro do professor Chiniachik, o Dr. Chiniachik. Ou seja, nós estudamos a trajetória de um grande palestrante que nos deu a base para que nós construíssemos a nossa palestra, que ela é diferente. O professor Chiniachik palestra sozinho. Então nós fomos também construindo a palestra e também fomos aprendendo no decorrer do nosso trabalho para fazer essa sinergia que até o Mários disse. Tinha uma fala que era minha, ele pegou, eu peguei a dele e o importante é que nós passamos pela linha guia de começo, meio e conclusão de palestra. Perfeito. Parabéns. E me diz uma coisa, vocês são especialistas em autoestima, correto? Nós, desde o início do nosso trabalho, nós nos dedicamos a entender o que é autoestima. Pesquisamos bastante, estudamos sobre esse tema, porque nós entendemos, Ronald, que ele é essencial para a vida humana. A autoestima existe desde que existe a humanidade, né? Não existe uma novidade aí. O que nós conseguimos fazer, Ronald, nos aprofundarmos para entendermos esse processo, por que ela é tão importante, como ela acontece dentro da gente, para que a gente pudesse, então, criar as condições e os meios, através de um método que nós criamos, para que as pessoas possam melhorar muito a sua autoestima. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre esse método, porque, assim, hoje, claramente, a nossa população passa por um período de autoestima baixa. Por N motivos, desde 2015, aproximadamente, 2016, o Brasil passa por uma crise tremenda em várias esferas, né, política, econômica, etc. E eu gostaria de ouvir de vocês como é essa metodologia e como é que ela pode ser aplicada junto às pessoas. Ronald, a questão da autoestima, ela bate muito forte no indivíduo, criando a crença na sua própria capacidade. Quando o indivíduo tem crença na sua capacidade, ele pode não saber de um assunto específico, mas ele acredita que ele tem a capacidade de estudar e aprender. No mercado, hoje em dia, os empresários e os empreendedores, eles jogam muito com uma aposta em mercados em futuro. Como vai estar a economia, se o seu negócio vai ter uma sustentabilidade ou não. Mas o empresário que tem essa capacidade, desperta essa consciência que ele tem capacidade, ele tem mais energia para suportar o desafio e talvez de uma maneira mais, vamos dizer, mais lúcida, fazer o mapeamento do mercado que ele vai entrar. Ok, e Mários... O método, né? O método, ok. E me diz uma coisa, o que vem primeiro, o autoconhecimento ou a autoestima? Primeiro... Na verdade, a autoestima é uma condição humana que já está presente, tá? Nós temos, na verdade, a gente utiliza o símbolo do espelho para tu tens que te enxergar, né? Para que tu possas melhorar a tua condição. O que acontece é o seguinte, a autoestima já está presente. Ela pode estar baixa ou alta, mas o autoconhecimento é o caminho para a pessoa poder
se avaliar, Que leva ao poder se reconhecer. Outra coisa, diante de um espelho imaginário, nós vamos descobrir, Ronald, as nossas virtudes, as nossas limitações, os nossos medos, mas é uma oportunidade de parar e refletir. Quando tu falaste sobre o método, nós desenvolvemos um método que é ensinado nas palestras e no livro, que são 4 ações práticas. Tá? A primeira delas, ela começa quando a pessoa começa a filtrar seus pensamentos. Nós hoje, durante o nosso dia a dia, dentro da nossa família, no trabalho, nós recebemos uma série de informações que nem todas são verdadeiras, né? E a gente precisa começar a selecionar o que a gente pensa. Nunca hoje com as fake news. Exatamente. Quer dizer, qualquer coisa que é jogada, uma informação, já desperta a preocupação em alguém e às vezes aquilo ali nem é tão necessário. O que acontece é o seguinte, nós precisamos, Ronald, e vocês estão assistindo essa entrevista, nós precisamos avaliar o conhecimento, as informações que chegam para a gente. Esse é o primeiro passo. O que presta, a gente absorve. O que não presta, a gente joga fora. Essa é a primeira ação do nosso método. O que é bom fica, o que não presta vai embora. Isso tudo no campo do pensamento. Okay. São as coisas que a gente pensa. Os filtros. Passe a filtrar a partir de agora, que isso tem a ver com protagonismo. Pare de aceitar tudo do jeito que vem. Calma, isso é bom ou é ruim para a minha vida? Em todos os aspectos da vida, seja no aspecto pessoal, afetivo, familiar ou profissional. Depois, a segunda ação é que nós precisamos mudar o nosso comportamento definitivamente. Não adianta eu mudar minha forma de pensar sem mudar minha forma de agir. Por isso que as pessoas falam em pensamento positivo, mas o pensamento positivo, ele está no campo abstrato. A atitude positiva é a forma de nos comportarmos. Marius, nosso papo está excelente, você falou em 2, eu vou pedir para você segurar, vamos chamar os nossos comerciais, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais em coaching desde 2016 no Rio Grande do Sul e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Tudo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Última turmas 10 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS, hoje recebendo os irmãos Queiroz, especialistas em autoestima. Então, Marius, você estava falando do método para nós. Exatamente. Antes dos comerciais, tinha passado dois itens desse método. Quais são os próximos? Então, eu vou passar para o Emanuel os outros 2. Para dividir, para ficar bem dividido. Para ficar equilibrado. Tá E uma coisa só salientar o seguinte, esse método é um método prático, quer dizer, a pessoa pode executar qualquer um pode aplicar com muita simplicidade. Sim, então, primeiramente, didaticamente, só fazendo para relembrar, o Marius falou, filtrar as suas ideias, ter ideias positivas que vão lhe levar. E o segundo, você tem ideias positivas, começa a vivenciar as ideias positivas, parte do mental para a ação. A terceira ação, didaticamente, é a seguinte, proteja-se das influências negativas. Você tem boas ideias, você vivencia o que você acredita que é positivo para você, não pode deixar que as coisas negativas venham interferir na sua vida. Então, e é bem interessante, Ronald, se blindar dessas questões negativas. Blindar dessas questões negativas, ou seja, não permitir que a negatividade exterior venha estragar a sua felicidade. Tem tantas pessoas, Ronald, que recebem uma crítica e elas ficam magoadas com essa crítica. E elas não têm como processar essa crítica para transformar em algo positivo.
Perfeito. Na verdade, eu costumo dizer que não interessa o que acontece com você, mas sim como você reage ao que acontece. Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Perfeito. Né? E tem aquele velho ditado, né? Os cães ladram, a caravana passa. Perfeito. Né? Então a caravana tem onde chegar. A caravana não vai se abalar porque um cachorro está ali. Uau, 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 uau. É um ditado árabe. A quarta ação ela é o seguinte: comemore todas as suas vitórias, todas as suas conquistas. Olha só que coisa bacana, pessoal. Se a gente começa a ter boas ideias, começa a vivenciar as boas ideias, começa a se proteger da negatividade, tudo aquilo que a gente consegue com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nós devemos comemorar. Mas é comemorar aqui, é no íntimo. Como acaba levando a uma espiral positiva. Né? Exatamente, porque acontece um fenômeno muito interessante quando tu comemoras as tuas conquistas. Tu dá em ti mesmo um choque do bem, um choque positivo, energia. É uma mensagem forte que diz para você mesmo o seguinte: eu consegui isso aqui, eu posso conseguir mais. Perfeito. Eu sou capaz. E Mário, me diz uma coisa, quais as principais características de uma pessoa com autoestima elevada? Vocês devem responder muito essa pergunta, imagino. A primeira coisa que uma pessoa, quando começa a elevar a sua autoestima, dentro desse processo, que pode ser novidade para algumas pessoas, começam a conectar ou se autoconectarem com a sua própria energia, é o início de um processo a pessoa se sente mais segura. Isso é incrível, Ronald, porque quando nós estamos com a autoestima baixa, o pequeno problema se transforma num grande problema. Mas isso, como tu disseste, é a percepção que as pessoas têm. Então, vamos lá, nós vivemos num mundo onde os desafios começam quando a gente sai da cama, né? Começam as situações novas que surgem, as velhas que a gente quer resolver, e tudo isso faz parte do nosso dia a dia, de qualquer ser humano normal. Então não existe nenhuma anormalidade nisso. Agora, quando nós enfrentamos os desafios inseguros, os desafios se tornam problemas, ficam mais difíceis, nós não encontramos saídas e caminhos. Então, eu diria que a primeira característica da pessoa que melhora a sua autoestima, ela se torna mais segura, ela se torna mais confiante em si, ela sabe que de alguma forma os problemas têm solução. Então, a autoestima e a autoconfiança andam de mãos dadas. Muito próximas, e isso é o que dá força para as pessoas tomarem decisões assertivas, tomarem decisões diante de situações que exigem uma tomada de posição, porque, vou dar um exemplo, aquela coisa de ficar em cima do muro. Não, eu não quero magoar A, B, e na verdade A e B estão esperando a tua posição, muitas vezes estão esperando o teu posicionamento, a tua decisão e a tua atitude. Então, quando nós não temos confiança, quando nós perdemos a confiança em nós nos tornamos fracos. Mário, pelo que eu não estou entendendo daquilo que nós estamos falando na sequência, então nós temos uma sequência lógica, vamos dizer assim, de autoconhecimento, autoestima e autoconfiança, é correto isso? Podemos dizer dessa forma. Sim, porque essa progressão, tá? E se tu perceberes, Ronald, é como se fosse um caminho de reencontro. Uhum. As pessoas vivem, como a gente costuma dizer, no automático. Então elas vivem a vida como tem gente que fala, né, como uma folha ao vento. Vão sendo levadas para um lado e para o outro, muitas vezes sem um objetivo, sem a projeção da sua própria vida, e aí acabam sendo vulneráveis e suscetíveis a todo tipo de situação externa. Além disso, infelizmente, existe uma grande quantidade de pessoas que vivem focadas na vida dos outros. Focadas no externo e não internamente. Entendi. E, Emanuel, me diz uma coisa, ligação de autoestima com protagonismo. Porque tudo que o Mário está falando, né, que muitas pessoas andam no piloto automático, eu estou entendendo que isso também leva a pessoa a ser dona da sua própria vida, é isso? Exatamente. A pessoa que tem autoestima elevada, ela começa um processo de construção da sua vida. Ela não se preocupa mais se a vizinha mudou o cabelo ou pintou o cabelo, se aquele vizinho trocou de carro e eu não posso. Ela começa a focar no seu crescimento pessoal. E, naturalmente, Ronald, a pessoa que começa a elevar a sua autoestima, ela começa a compreender alguns outros processos, como, por exemplo, a mesquinhez não tem mais valor. A abundância
e a prosperidade começam a ser coisas naturais. A pessoa vai começando a entrar num trilho, e isso tudo é um processo mental que traz para a nossa vida corporal, no caso física, e tu começa, invariavelmente, tu começa a entrar num trilho de prosperidade, de abundância, levar a mesquinhez, a fofoca toda para longe, porque são fatores que não constroem nada na vida do ser humano. Excelente. E rapazes, me digam uma coisa, qual o limiar entre a autoestima extremamente elevada e a arrogância? Sabe, Ronald, as pessoas às vezes confundem uma pessoa muito segura com uma pessoa arrogante. Nós acreditamos que são coisas diferentes, são distintas, tá? Ou seja, uma pessoa pode se transformar numa pessoa mais segura, muito mais confiante, e ela continuar sendo uma pessoa humilde, respeitadora. Isso tem muito a ver com as crenças que essa pessoa tem. E acrescento uma coisa, a arrogância, em geral, é uma atitude das pessoas que querem se proteger de alguma coisa. Elas querem ocultar ou construir em volta de si uma ideia que nem sempre é verdadeira, porque não é a autoestima elevada que transforma alguém numa pessoa arrogante. Isso a pessoa já contém dentro dela isso, como uma pessoa não se transforma em humilde porque ela não tem, por exemplo, recursos financeiros. Não são coisas bem diferentes. Ótimo. No próximo bloco nós vamos falar sobre os autores Irmãos Quirós e o livro Realize-se. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Última turmas 10 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo os Irmãos Quirós, um dos poucas duplas de palestrantes no Brasil. E nesse bloco nós queremos falar sobre os autores Irmãos Quirós que lançaram o livro Realize-se. Então, rapazes, o que vocês têm para nos dizer sobre... Escrever um livro não é fácil. Eu imagino que em dupla seja um pouco mais difícil ainda, assim como as palestras. Exatamente. Sabe, Ronald, nós calculamos que nós levamos 1 ano para escrever esse livro, para ele ficar exatamente a cara dos Irmãos Quirós, o jeito dos Irmãos Quirós. Tivemos uma preocupação muito grande com a linguagem, uma linguagem bem fluida, bem simples, acessível, boas explicações, tudo com foi feito de uma maneira como é o nosso trabalho, fraterno, para que a pessoa que pega esse livro, ela possa entender, ela não fique com nenhuma dúvida. Nós tivemos no passado, quando nós começamos a nossa carreira, um convite para um pequeno programa local de Porto Alegre, de auditório, onde tinha uma turma de alfabetização de pessoas com mais de 70 anos de idade. Olha que legal. Nós ficamos extremamente... o nosso sentimento... Sensibilizamos. Eu até estava com o meu lenço sempre aqui, o Mário, agora eu sei porque tu traz o lenço, né? Mas aí, nesse momento, nós conversamos, o dia que nós fizermos um livro, nós vamos fazer um livro que seja bem abrangente. Vamos fazer uma coisa que seja muito fácil, muito fluida, para que as pessoas possam entender e também que tenha esse tempero. A maneira que nós nos comunicamos, o livro deve acompanhar também. E no livro vocês explicam, Mário, a metodologia da autoestima. Ou seja, o método que nós criamos. Interessante, além do que o Emanuel falou da preocupação com a linguagem, Ronald, como é que surgiu o livro?
quando terminava uma palestra nossa, era muito comum as pessoas nos perguntarem sobre o método. Olha que interessante. Para anotar alguma coisa. E elas queriam, e a gente começou, isso se tornou tão frequente, Ronald, que nós percebemos o seguinte: não, essas pessoas querem levar esse conteúdo para casa, querem praticar, elas querem, às vezes, levar para alguém essa informação, e assim surgiu o nosso livro. Então, o livro Realize-se, ele traz o conteúdo da palestra com uma linguagem escrita, né, da forma escrita, mas com essa facilidade que o Emanuel acaba de relatar. Com que cada pessoa que tem acesso a esse conteúdo, e aliás, Ronald, esse é um livro que tem sido dado de presente. As pessoas, quando conectam com essa informação, elas querem que outras pessoas também possam praticar. Interessante. É muito bacana isso. E vocês já pensaram ou estão fazendo algum tipo de workshop, algum tipo de treinamento em função desse método? Nós estamos elaborando, porque as palestras elas têm um formato, né? Um formato mais clássico. Mas em breve nós vamos estar sim com um workshop em Porto Alegre para iniciar, e vamos avisar o pessoal, porque daí nós vamos fazer um intensivo com as pessoas de variadas áreas, porque a autoestima ela está em todos nós, não importa a profissão, não importa quem nós somos, mas todo ser humano precisa realmente elevar a sua autoestima para ter melhores desempenhos, para melhorar a sua qualidade de vida. Mas nós vamos preparar em breve e vamos avisar. E onde é que o nosso telespectador, o pessoal que nos ouve, consegue achar o livro de vocês? O livro hoje pode ser encontrado na rede de livrarias Cameron. Tá? Que ainda está na região de Porto Alegre, em Canoas, no Shopping Novo de Canoas se encontra, mas as pessoas podem procurar esse livro, contato conosco. Ele é um trabalho independente. Então a pessoa, se for no Facebook e procurar Irmãos Queiroz... Vocês têm lá a fanpage. E lá na nossa fanpage a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente, como as pessoas fazem. Porque às vezes a pessoa não está no Rio Grande do Sul ou está numa cidade longe. A mesma coisa se quiserem contratar as palestras de vocês. Exatamente. Etc. Esse é o canal de comunicação da gente. Pode ser no Instagram também, Irmãos Queiroz, mas nós podemos enviar este livro para a casa de vocês. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e a gente gostaria que os irmãos Queiroz dessem uma mensagem para o nosso público aí, já que vocês lidam com autoestima, nada melhor do que mexer com a autoestima do nosso público. Então, primeiro os mais novos, né? Vamos ver. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui. É uma honra para a gente estarmos fazendo parte desse trabalho e mostrarmos para as pessoas, principalmente o seguinte, Ronald, às vezes uma pessoa pode estar numa condição de insegurança diante de um desafio, ou mais de um desafio, seja pessoal ou profissional. E o que nós queremos que as pessoas pensem é que existem ferramentas. O nosso trabalho é apenas mais uma ferramenta que pode lhe ajudar a se desenvolver mais, a desenvolver autoconhecimento e autoconfiança para que você tenha sucesso, felicidade e também possa irradiar isso para as outras pessoas que estão próximas a você. Esse é o nosso trabalho e é assim que a gente consegue se manifestar com as pessoas, tá? Para nós é excelente. Então, procurem informação, procurem conteúdo, que hoje nós temos acesso a muita coisa, inclusive hoje gratuitamente, né, nesses canais todos de comunicação. Perfeito. Certo. A minha mensagem para você, meu querido espectador, primeiro, agradecer aqui ao nosso querido amigo Ronald esse gentil convite de estarmos aqui. E eu gostaria também, assim, reforçar algumas coisas que o Mário falou. Nós temos tanto material bom, temos tantos bons cursos, mas tudo isso parte do quê? Do start, de um começo, de você acreditar na sua capacidade. Acredite na sua capacidade, que você tem aí uma energia construtiva enorme, que sai só esperando que você faça o quê? Faça uma reflexão sobre a sua vida, tome as suas decisões e comece a ter ações para construir a sua vida. Irmãos Queiroz, o programa agradece demais a presença de vocês, tenho certeza que o nosso público adorou. E agradeço a você, nosso telespectador, que nos dá a honra da sua audiência. Todo domingo, às 23h30, um programa inédito para você, falando do mundo dos negócios, com grandes empresários, presidentes, CEOs. Fique conosco e até a próxima semana. Um grande abraço.